O sul do Brasil até o século XVII permaneceu praticamente desabitado. Foi somente com o acirramento da disputa entre portugueses e espanhóis pela colônia de Sacramento que se iniciou um lento avanço para o sul. No litoral meridional, o único porto seguro e com capacidade de receber muitas frotas era a ilha de Santa Catarina. Da ilha até o Rio do Prata, sucedem-se costões de pedras e extensas praias desprovidas de abrigo. No século seguinte, intensificam-se os conflitos na região de litígio. E a referida ilha torna-se um importante posto estratégico militar. Como se traduz? Em uma das cartas do brigadeiro José da Silva Paz, à coroa portuguesa em 1738, o que dizia sobre a ilha de Santa Catarina? O seu porto é seguro e com capacidade de recolher toda a sorte de embarcações, aonde têm ido muitas, não só a proverem-se de água e de lenha e fazerem vários concertos de que necessitavam, mas algumas delas invernaram no mesmo porto com grande comodidade. Por todas estas circunstâncias, se pode fazer neste sítio um dos mais convenientes e vantajosos estabelecimentos que podemos ter no Brasil. Por perceber o perigo que representava o domínio da ilha de Santa Catarina pelos espanhóis, Portugal resolveu fortificá-la. Pela resolução de 5 de agosto de 1738, aprovada pelo Conselho Ultramarino, determinou que o brigadeiro José da Silva Paz passe logo à ilha de Santa Catarina e faça nela uma fortificação, a qual entender ser capaz para sua defensa. E no dia 11 do mesmo mês, criou a capitania de Santa Catarina. Tão logo desembarcou em Desterro em março de 1739, Silva Paz tomou posse do primeiro governo catarinense e iniciou a organização do esquema defensivo. Para impedir a entrada pela Barra Norte, idealizou um triângulo de fogos, constituído pela fortaleza de Santa Cruz, na ilha de Anhatomirim. Pelo Forte de São José, na ponta oeste da praia de Jurerê, e pelo Forte de Santo Antônio, na ilha de Ratones Grande. Para a Barra Sul, bem mais estreita e de águas mais revoltas, dificultando o desembarque, projetou a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, na ilha de Araçatuba. Armada a defesa da ilha, Portugal acreditava que garantiria sua posse. Com vista à sustentação desse esquema, Silva Paz implantou uma política de ocupação deste território, promovendo a vinda de colonos açorianos que começaram a chegar em 1748. A coroa portuguesa, imediatamente em 1746, publica um edital régio convocando casais açorianos para migrarem para o sul do Brasil, justamente para ocupar essas terras devolutas que existiam na região toda. E já em 1748 está chegando a primeira leva de imigrantes açorianos, casais açorianos vindo para o sul do Brasil, tá? Que vão ocupar esse litoral catarinense todo e dar essa cara, essa característica que nós temos aqui.
Contrariando a estratégia de defesa armada por Portugal, os espanhóis, em 23 de fevereiro de 1777, desembarcaram na praia de Canasvieiras, evitando a entrada pela Barra Norte. Fugiram assim do esquema montado e tomaram por terra o Forte de São José. Conquistada, a ilha de Santa Catarina permaneceu em poder espanhol por pouco mais de um ano, sendo devolvida pelo Tratado de São Ildefonso em 1778. No final do século XVIII, na iminência de um novo conflito entre Portugal e Espanha, construíram mais 2 fortes. O de Santa Bárbara. Em 1793, ergueu-se no continente o Forte de São João, defronte ao Forte Santana, que com ele deveria cruzar fogos. No dia 19 de abril de 1894, acatando ordens do Marechal Floriano Peixoto, o coronel Antônio Moreira César assumiu o governo em Santa Catarina e de imediato ordenou a prisão de todos os que eram apontados como inimigos da legalidade. E na manhã de 25 de abril de 1894, sem julgamento e sem defesa, foram sumariamente fuzilados. Voltou a ser utilizada como prisão no desfecho da Revolução Constitucionalista em 1932. No período da Primeira Grande Guerra Mundial, a fortaleza foi reequipada com a estação de radiotelegrafia e a usina de eletricidade e armamentos. Funcionou como fortaleza até o fim da Segunda Guerra Mundial. A fortaleza de Santa Cruz foi a que mais vezes recebeu reparos, incapazes, no entanto, de evitar seu desmoronamento. Os fortes sobreviventes chegaram até 1970 arruinados, depredados e invadidos pelo mato. O início da recuperação de todo esse patrimônio arquitetônico foi em 1969. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional restaurou o Forte de Santana, cedido à Polícia Militar, que o transformou no Museu Major Lara Ribas. Em 1974, iniciou-se a restauração da Fortaleza de Santa Cruz. E a ideia de restaurar esse conjunto defensivo da ilha de Santa Catarina, um dos maiores sistemas defensivos do Brasil, começou com Luiz Saia. Luiz Saia era professor e diretor do 4º distrito do IFAM. E ele, preocupado com esse conjunto, esteve aqui, conversou conosco e disse uma coisa que eu gravei até hoje. Se a comunidade não tem interesse nas suas fortalezas, não merece tê-las. Um dos requisitos para a restauração seria haver um ocupante, e ninguém melhor do que a Universidade Federal de Santa Catarina. Por isso, em abril, acredito, de 74, salvo engano, eu levei de lancha o professor Caspar Eric Stemmer, que era o reitor da universidade, a Inhatumirim. Chegando lá, aconteceu aquilo que acontece com todos que visitam a fortaleza. Ele se entusiasmou pela ideia. Se entusiasmou pela ideia um pouco ficcionista, um pouco avançada demais, da universidade assumir a ilha. E assim foi feito. E assim começou o trabalho de restauração. Primeiro, entidades públicas que participaram fornecendo energia elétrica, água, comunicação, meio de transporte para a ilha. E depois, principalmente na Ilha do Ratão Grande, numa segunda etapa, a comunidade participou ativamente do desmatamento, da retirada de uma camada que revestia todo o monumento. A participação da universidade foi fundamental para que esse conjunto fosse restaurado. A fortaleza da Inhatumirim começou a ser construída em 1639. A maior parte dos edifícios da fortaleza são desse século XVIII.
como o Armazém da Praia, a Portada, a Casa do Comandante, né, o Paiol da Pólvora, o Quartel da Tropa, a Casa da Farinha. E alguns edifícios que já desapareceram, como as cozinhas, né, a Casa da Palamenta e a Capela. Depois, no século XIX, foram construídos o novo Paiol da Pólvora, para substituir esse primeiro paiol, a nova Casa do Comandante, localizada na mesma posição em que existia a capela, e a Casa do Faroleiro. No século XX, duas construções vão ser feitas para modernizar a fortaleza: a estação radiotelegráfica e a usina de eletricidade. De todas essas construções, as mais significativas são realmente o Quartel da Tropa, que é um quartel majestoso, o maior quartel existente em todas as fortificações brasileiras. A capela, embora já desaparecida, foi uma das construções mais importantes da fortaleza, porque ela pode ter sido a nossa primeira igreja, né, construída em Santa Catarina. E tinha realmente as dimensões de uma verdadeira igreja, aproximadamente o tamanho da igreja da Lagoa da Conceição. E, em terceiro lugar, a Casa da Farinha, que curiosamente tem esse nome em função da farinha ter sido o principal alimento dessa época para as tropas e para a população civil também. O processo de restauração foi diversas vezes interrompido devido à falta de recursos financeiros e à inexistência na ilha de infraestrutura. Somente em 1979 essa situação começou a se alterar, quando a Universidade Federal de Santa Catarina assumiu formalmente a guarda e a tutela de Anhatomirim e de sua fortaleza. E em 1984, finalmente, foi possível a reabertura oficial à visitação pública. Santo Antônio, na Ilha de Ratones. Em 1988, a questão da tutela desse forte também foi então levada para a UFSC. Durante esse período, a discussão a respeito da tutela e restauração do Forte de Santo Antônio foi ampliada para a recuperação de todo o conjunto de monumentos militares que compunham o sistema triangular e mais a fortaleza de Nossa Senhora da Conceição. Em 1989, surge o projeto Fortalezas da Ilha de Santa Catarina, 250 anos da história brasileira. Em outubro daquele mesmo ano, foi firmado o convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação Banco do Brasil. O valor de aproximadamente US$ 1 milhão foi investido, considerado o maior financiamento para projeto cultural no estado de Santa Catarina em toda a sua história. Em 1989, foi iniciada a pesquisa arqueológica, aqui já tendo antevendo a restauração que ocorreria nos anos seguintes. Essa pesquisa arqueológica evidenciou uma série de elementos, mas como a fortaleza estava muito arruinada, houve também um trabalho de acompanhamento arqueológico durante a execução da obra, né, e que inclusive descobriu várias coisas e nos fez mudar até bastante o projeto inicial em função desses achados arqueológicos que foram sendo encontrados durante a própria execução da obra, né? Concluiu-se que o Forte de Santo Antônio foi utilizado como lazareto por ocasião da epidemia de cólera que se alastrou sobre o país. Durante a execução das obras das instalações sanitárias, nós encontramos 2 sepultamentos. E um sepultamento desta forma, né, feito fora de um campo santo, em cova rasa, com todos os pertences pessoais do morto, indica claramente que foi uma morte em função de uma doença contagiosa e que na época ainda é incurável. O processo de restauração das fortalezas ele se complementou com a produção de vídeos, de documentários, livros, uma série de atividades artísticas e também com o CD-ROM Fortalezas Multimídia e com o Banco de Dados Mundial das Fortificações. Através dessas 2 ferramentas, nós conseguimos fazer o registro e a documentação de todo o processo de restauração por que passaram as nossas fortalezas e pelas quais também passaram fortificações em outras cidades do Brasil e em outros países.
Estamos comemorando os 30 anos do processo de restauração das fortalezas. Tá? Então, faz 30 anos que a universidade assumiu a guarda desse sistema de fortificações. A universidade restaurou todo esse aparato turístico e devolveu à comunidade. Hoje, qualquer um pode visitar esses verdadeiros museus ao ar livre. E outro ponto que tem que ser destacado é o benefício social que isso gerou. Lembro bem que quando abrimos a primeira fortaleza ao público, foi em Itumirim, não tínhamos nenhuma escuna, nenhum barco para fazer transporte para levar as pessoas para visitação. Trouxemos uma embarcação de fora. Hoje, nós temos mais de 25 embarcações transportando turistas para essas ilhas, para as duas ilhas menores, que é em Itumirim e Ratones. Isso envolve, nessas 25 embarcações, mais de 350 pessoas trabalhando diretamente com o transporte de turistas. Nas comunidades periféricas às fortalezas, gerou a criação de vários restaurantes para atender essa demanda de público que nos visita. E isso também gerou emprego e renda para a comunidade. Outra função importante desses 3 monumentos que a universidade mantém é a parte cultural. É um espaço destinado a exposições, mostras fotográficas. Temos um projeto interessante no Forte São José da Ponta Grossa, que a gente cedeu um espaço para as rendeiras da comunidade estarem ali produzindo a renda e comercializando a renda também com a comunidade. Então, isso também traz benefícios para a comunidade. Eu trabalho aqui na Fortaleza desde 1992. Sempre trabalhei aqui, faz 17 anos. Muito bom trabalhar aqui. Eu agradeço a Deus por esses anos que eu estou aqui. Espero trabalhar mais um pouco. Eu aprendi com a minha mãe aos 7 anos de idade. Na época era o único trabalho que a gente tinha como menina para aprender, né? Então eu já faço renda há 49 anos. É o meu trabalho, é a minha profissão. É a renda de bico. Sou uma rendeira profissional. Herança da minha mãe, ela que me ensinou e a mãe dela ensinou ela. Aí eu ensinei também as minhas filhas, mas elas não puderam aprender. Minha família é portuguesa. Minha mãe, meu pai, tudo português. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Adoro o serviço que eu faço. Eu tendo as 3 fortalezas, tem dia que eu corro as 3, todo dia. Isso aí é sagrado. Não tendo vento, se eu não estou numa, eu estou na outra. O que eu mais gosto é de ver as fortalezas toda limpa, bem, para atender todos os turistas, mas infelizmente nós temos poucas pessoas que não dá para manter toda a vida a 100%. Mas uns 70% a gente sempre deixa bem adequado. Espero que consiga uma verba boa para a Fortaleza, para restaurar essas fortalezas que estão precisando muito da atenção do político, do governo, para ter essas fortalezas sempre em dia. A associação ela começou em 1994, tá? Quando nós tivemos que construir esse trapiche aqui na praia. Nós hoje temos 13 embarcações, 13 escunas trabalhando aqui no trapiche. Organizamos, padronizamos o turismo e hoje carregamos esse pessoal para a ilha. Nós damos mais de 100 empregos diretos, são mais de 100 empregos, tá? Entre marinheiros, vendedores, guias, que estamos padronizando, que estamos treinando e continuamos trabalhando. Então são monumentos históricos que têm que ser preservados. De alguma forma, tanto o poder público quanto o poder privado tem que se unir para que isso se mantenha. Hoje visitam as fortalezas da ilha de Santa Catarina em torno de 100 mil pessoas por ano. Tá? E é justamente com esse recurso que entra com o pagamento dos ingressos que nós mantemos essas 3 edificações. E mantemos com muita dificuldade. Sabemos que tem prédios que já foram restaurados há mais de 30 anos e que até o momento estão precisando de novas restaurações. Procuramos parcerias com vários órgãos do poder público constituído da Grande Florianópolis para nos ajudar, mas infelizmente não obtivemos resultados positivos. É interessante o poder público entender
que esse aparato turístico não é da universidade. A universidade apenas restaurou e mantém isso aberto à comunidade. Isso é um patrimônio da grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina. Então, se viessem investimentos públicos e privados para ajudar a dinamizar esse espaço, com certeza eles estariam muito melhor preservados. O que o passado, né, nos reservou, que foi a construção de fortes para banir, para excluir a humanidade, hoje no futuro, né, no momento atual, essas fortalezas, essas construções que temos hoje, é justamente ao contrário. O que foi feito no passado para separar, hoje nos une. Nós temos aqui espanhóis, portugueses, argentinos, enfim, a humanidade toda hoje vem aqui visitar as fortalezas para saber o que foi feito no passado e visitar o monumento histórico. E as fortalezas, elas são o ponto-chave de todo o passeio. Né? Que continuem, a universidade está de parabéns, as pessoas que lutam por isso estão de parabéns, porque é assim, os monumentos da humanidade têm que ser preservados e eles têm que ser visitados pela humanidade, porque são da humanidade.